Coisa na Espanha, o Vitor Roque já está sendo chamado de piscineiro, né? Já virou matéria lá, os caras tirando sarro. Olha só, a tradução, olha o que nós vendemos para o futebol, devolvemos ao futebol, um piscineiro. É isso, foi isso, ele foi um piscineiro. Ele mergulhou e o árbitro marcou. Fala, galera do meu pau. Hoje temos um vídeo especial para reagir a mais um chilique do nosso querido jornalista Mauro César. Sim, ele mesmo, o homem que não aceita a realidade. Depois da vitória do Palmeiras contra o São Paulo por 1-0 na semifinal do Paulistão, ele veio com aquele velho papinho. A arbitragem ajudou o Palmeiras. Sério, esse cara é um gênio da comédia. Antes de começarmos a destrinchar essa obra-prima de jornalismo imparcial, só que não, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, porque o meu pau tá só começando e a gente precisa da sua ajuda para não cair antes mesmo de crescer. Bora fazer esse canal gigante. Quem não caiu e não acabou ainda foi o jogo Palmeiras e São Paulo no fim de semana, a semifinal que levou o Palmeiras para final do campeonato, com a questão do pênalti no Vitor Roque e tudo mais. E ontem teve reunião na Federação Paulista de Futebol e aí o Reinaldo Carneiro de Bastos, presidente da federação, conseguiu piorar um pouco mais a situação com uma entrevista completamente desastrada que provocou, por fim, uma manifestação um pouco mais forte do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo enviou um ofício para a Federação Paulista exigindo uma resposta formal. De acordo com o André Hernan aqui no UOL, o documento pede que a arbitragem assuma o erro no pênalti marcado a favor do Palmeiras e cobra punições dos árbitros. O São Paulo quer que o Flávio de Souza seja sacado da Federação Paulista de Futebol da lista dos árbitros. E também o São Paulo alega que foi prejudicado no campo esportivo, financeiro e tudo mais. E, por fim, considera utilizar o time sub-20 no Campeonato Paulista de 2026. Um cheiro de bravata, não sei se na hora H vai ser assim. A gente tem as palavras do Reinaldo Carneiro de Bastos ontem na federação. Foi a entrevista que deu uma piorada na situação, como se ela já não fosse tão ruim o suficiente. Vamos ouvir o que disse o presidente da FPF. Mas é um lance que, se não acontece o lance, se o Rafael não toca a bola ali daquele jeito, se não acontecesse, a gente teria tido uma arbitragem normal o jogo inteiro. Mas futebol é isso. Futebol é isso, a gente tem que viver com isso e tem que trabalhar em cima desses imprevisíveis, esses casos imprevisíveis, para que a gente possa decidir melhor e volta a frisar, que a gente passe desapercebido. Mas é um... Muito bem, tá aí então, essa foi um trecho da entrevista do Reinaldo Carneiro de Bastos, um trecho que pegou bastante para o São Paulo, foi esse em que ele fala, se o Rafael dá uma bicuda na bola, nada disso teria acontecido, como se a culpa de tudo que aconteceu tenha sido do Rafael e não de uma arbitragem tenebrosa. E como se ele fosse um comentarista esportivo, pois né? Ele é presidente da Federação Paulista, ele não tem que dar opinião nenhuma se o jogador errou, o que o jogador deveria fazer, dar um bico, driblar, pegar com a mão. Ele não tem que dar palpite nenhum. Exatamente. Ele tem que se preocupar com a federação e punir a arbitragem, sim. Vai fazer reciclagem, vai apitar a Série B, Série C, Série D, vai sofrer um pouquinho, sabe? Porque o que o árbitro fez foi influenciar totalmente no resultado de uma partida que estava equilibrada. Uma semifinal de Palmeiras e São Paulo, gente. Aquele pênalti não existe nem no churrasco de sábado. Os caras iam parar. E alguém ia parar no sábado? Aquilo. Aliás, e tem outra coisa, né? Ele fala, futebol é isso, não, futebol é isso ou uma pinóia? Por que o futebol tem que ser isso? Por que o futebol tem que conviver com esses apitadores e árbitros de vídeo que os caras não têm noção do que é um jogo de futebol? Essa é a questão. Os caras não entendem a diferença de uma entrada maldosa, uma entrada limpa, uma disputa de bola corpo a corpo, um ombro com ombro, um ombro nas costas. Eles confundem tudo. E não pode também deixar de fora o senhor Guarizo, que é o do vídeo, que para mim é mais grave do que o de campo, porque ele tem a possibilidade de ver e rever várias vezes o lance e ele não faz. Na verdade, ele chancela a decisão. E no áudio fica bem claro, muito claro. Ele fala, isso aí, o pênalti está claro, vamos ver se tem impedimento. Como claro? Como é que ele consegue? Aí puseram aquela imagem de baixo num ângulo invertido, numa tentativa de parecer que foi alguma coisa, pior ainda, que ali você percebe o atacante colocando o pé no chão, dando um pequeno saltinho, né, em cima do zagueiro, para não, no caso o Vitor Roque e o Arboleda, para tentar ludibriar a arbitragem. Claramente é isso, né? Na Espanha o Vitor Roque já está sendo chamado de piscineiro, né?
Já virou matéria lá, os caras tirando sarro. Olha só, a tradução, olha o que nós vendemos para o futebol, devolvemos ao futebol, um piscineiro. É isso, foi isso, ele foi um piscineiro. Ele mergulhou, e o árbitro marcou, e o outro foi lá e chancelou. E isso aí, como gestão de crise, é um desastre, né? As palavras do presidente da federação. Desastroso, era melhor ele não falar nada do que falar essas bobagens que ele falou. Agora, eu duvido que São Paulo vai colocar time de garoto ano que vem, nada. Isso aí é só da boca para fora, satisfação para a torcida. Até o ano que vem, o pessoal já esqueceu, já jogou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Zubeldia talvez até tenha sido demitido, né? Porque já querem mandar ele embora desde o final do ano passado. E aí tudo muda e a banda vai continuar tocando. O São Paulo vai ser subserviente, provavelmente, à federação, como ele já é há muito tempo. Mas ontem não dava para ficar calado. Teve que fazer alguma coisa, que domingo as reclamações do Casares foram protocolares, né? Ele tinha que estar cuspindo a abelha africana amanhecer na federação segunda-feira, não, terça-feira, no caso, ontem, né? E pedindo uma reunião urgente com ele para saber o que você vai fazer. Olha o que aconteceu. Não foi um erro normal. Não tentem transformar essa falha numa falha normal. Falhas acontecem, lances polêmicos acontecem, isso foi um absurdo. Uma coisa de repercussão internacional de tão bizarro que foi. E são 2 envolvidos. Fora a tropa que está ali na cabine do VAR, tem uma tropa ali dentro. 17 pessoas. Exatamente. E não teve um para falar, meu amigo, não faz isso. Avisa para ele olhar o vídeo. Cara, custava ele falar, olha, é um lance, eu acho até que foi pênalti, mas dá uma olhadinha no vídeo. Dá uma olhadinha lá, como é que é? O Flávio, né? Flávio. O Flávio, vai lá dar uma olhadinha. Né? Não custa, né? Mas não, ele já chancelou. O áudio é devastador. Ele já, na primeira, pênalti é claro. Como é que pode um cara que ganha dinheiro, é remunerado para apitar futebol e o outro ficar olhando um vídeo, achar que aquele é um pênalti, gente? Não, eu queria entender como é possível isso. Esse é um total desconhecimento do que é o jogo. Como diz o Tostão, é o Zé Regrinha. Ele decora as regras, mas ele não entende a mecânica do jogo, a dinâmica do jogo. Não entende. Então, para um cara desse, tudo é falta, tudo é pênalti. É bizarro e muito irritante. Eu até falei isso com o Tirone ontem. Isso machuca o futebol, sabe? É uma agressão ao futebol. Para o cara que não conhece o jogo, para ver e fala, essa porcaria aí, nossa, não quero ver isso não. Aí ontem, jogos como Liverpool e PSG, como se fosse um remedinho, você passa um remédio para tratar o coitado do futebol, que é esculachado por arbitragens ruins e dirigentes péssimos. E os jogadores também, né? Que fazem essas coisas. E decidiu o jogo, né? Você decide uma semifinal de Campeonato Paulista com 2 times enormes, com uma história riquíssima, uma rivalidade gigantesca, e um cara vai lá e decide o jogo. Porque não foi o Rafael Veiga que decidiu o jogo, foi o Flávio e a turma dele do VAR. Eles decidiram o jogo. Sim. E o Rafael, o goleiro, ele teve até o erro dele, foi um erro grave. Mas isso é um problema do Zubeldia, não do presidente da federação. Claro. Né? Do Zubeldia, da torcida do São Paulo, dos colegas, do Arboleda. Bom, mas você dá uma bola para mim aqui. Mas isso não é problema dele. E isso nem foi discutido porque o erro da arbitragem foi tão grande que ele ofuscou a falha do goleiro. Ele ofuscou. Nem se discutiu isso. Porque era para ser discutido. Se porventura sai um gol normal ali do Palmeiras, ou um pênalti real, o Arboleda dá uma pancada no Vitor Roque, nós falaremos, poxa, olha só que bobagem, saída de bola, foi erro da Arboleda, foi erro do Rafael, o debate seria esse. Mas o erro da arbitragem é tão grande que o erro do goleiro só foi lembrado pelo presidente da federação, que é uma clara tentativa de compartilhar o problema. Olha, não é só da minha dupla de arbitragem ali. O erro também foi do goleiro. Se ele não chutasse a bola daquela maneira, isso é uma brincadeira, isso, né? Esse trecho da nota que eu falei, que isso também inflamou o São Paulo a emitir essa nota, falar em sub-20, não sei o quê, foi que pegou mal. Que ele tenta compartilhar a culpa de um erro tenebroso de um cara que é funcionário da Federação Paulista, afiliado à Federação Paulista, o Flávio de Souza. E aí pegou tão mal que a própria federação falou, opa, peraí, me desculpa, não foi bem assim. Emitiu uma nota que está aí na sua tela. O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Calheiros de Bastos, concedeu entrevista nesta terça-feira, dia 11, em que lamentou a polêmica envolvendo o pênalti marcado na semifinal de Palmeiras e São Paulo. Afirmou que o lance foi ocasionado por uma série de coincidências e mencionou o nome do goleiro Rafael de São Paulo. Conversei com o Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica da arbitragem ao goleiro Rafael, a quem admiro e respeito muito trabalho, foi o que disse o presidente da federação. Quero colocar o Danilo na conversa, porque tem um detalhe, né? Nessa nota também dá a impressão que o Reinaldo Calheiros de Bastos telefonou para o Rafael, e parece que foi o contrário, que o Rafael ligou para ele e falou assim, pô, você vai querer agora me ferrar aqui? E aí ele foi lá e pediu desculpas. Mas, de modo geral, Danilo, o negócio já estava bem feio, né, com a arbitragem do jeito que foi. E o Reinaldo Calheiros de Bastos, vamos combinar, ele piorou bastante as coisas, né?
Eu acho que o Reinaldo ele acabou falando com o coração quando ele deu uma cornetada no Rafael, viu, Tironi? Acho que foi isso que ele deixou escapar na entrevista. Eu concordo, obviamente, que não foi pênalti e eu entendo toda a polêmica, porque decide uma semifinal. A única coisa que eu reparei ontem e que eu discordo um pouco é tratar esse como o maior erro da história do VAR no futebol. Eu acho que tem tantos outros iguais ou até piores erros, desde não querendo comparar, não querendo justificar. Eu não estou dizendo que é por causa do pênalti de ontem, não. Mas tem vários erros nessa era do VAR que mostram como a nossa arbitragem é ruim e mal preparada. Então a única coisa que eu discordo de todo esse tom, essa polêmica, é tratar esse como o maior erro da história. De resto é isso, foi um erro, foi decisivo, tirou o equilíbrio de um jogo e que o jogo estava equilibrado, realmente não deveria ter sido marcado pênalti e tudo mais. E a questão do Casares é o que o Mauro falou, né? Ele tá aí prestando satisfação à torcida, mais ou menos como ele já tinha feito na questão da data da semifinal, quando não compareceu ao conselho técnico e tudo mais. E a gente tem que lembrar que os clubes não só são coniventes, não está vindo a palavra, com a Federação Paulista. Subservientes. Tá difícil. Não só estão sendo aí, mas eles assinam o regulamento com a Federação Paulista e o regulamento não permite que eles joguem com o time sub-20. Tem a lista A, a lista B, e eles estão bem felizes recebendo 44 milhões, e aí isso não esbarra só na questão do sub-20, na questão do time titular, esbarra também na questão do calendário, que eles gostam de reclamar, mas que eles sempre assinam o calendário com 16 datas de campeonato estadual, porque recebem 44 milhões de reais. Isso não estou nem dizendo com a CBF, tá? Estou dizendo assinando agora. Assinaram com a Federação Paulista até 2029, o Campeonato Paulista de novo. Então a gente sabe que é só um pouquinho de barulho para justificar com a torcida. Concordo com você, que isso provavelmente não vai dar em nada. Na verdade, a torcida do São Paulo comprou essa ideia. Não, coloca mesmo o sub-20. Quero ver no ano que vem como é que vai ser. Né? Isso é na hora. É na hora. E não dá para também ignorar o chefe da arbitragem, o Lustô, né? Pois é, boa. O Lustô também tem que ser lembrado, até porque essa dupla já cometeu erro grave no ano passado, isso foi há 5 meses. Fluminense e Vitória no Maracanã, um pênalti marcado contra o Fluminense, um pênalti bizarro marcado, né? Pelo Lima no Mateuzinho. E esse pênalti gerou o gol da Vitória, o time baiano venceu o jogo. O Fluminense reclamou, com razão, o pênalti não aconteceu. E era o quê? Era o Flávio pitando e o Guarizo no VAR. E o Guarizo foi afastado, junto com ele um outro cujo nome não estou me lembrando agora, que tinha apitado o Juventude e Flamengo. O time gaúcho reclamou também, foi afastado também o cara do VAR desse jogo. Ou seja, há 5 meses o árbitro de vídeo foi afastado porque o árbitro de campo eram os mesmos, exatamente os mesmos, nas mesmas funções. Marcou um pênalti, esse pênalti não existiu, foi mal marcado, esse pênalti interferiu no resultado. 2 times que brigavam contra o rebaixamento, o Vitória ainda não tinha dado aquela disparada e o Fluminense ficou até o final, né? As voltas com a luta contra o rebaixamento. Então, um jogo importante, né? Então, errou e o VAR foi afastado, por quê? Por omissão. A CBF entendeu, a comissão da CBF, que ele deveria ter acionado o vídeo. Olha, vai lá olhar o vídeo, ele concordou. Agora, por que concorda? Isso é importante frisar. E em momento algum não vi ninguém insinuar desonestidade. Muito pelo contrário. Pode reparar, todos os comentários que são feitos passam muito longe de qualquer insinuação, digo claro, da imprensa. O torcedor fala um monte de bobagem, tudo de forma inconsequente, né? Sem provar nada. Os comentários todos são feitos com relação ao desconhecimento e à má interpretação, ou seja, o não entendimento do jogo. Isso é muito grave, porque não são só esses dois. No Brasil você tem vários árbitros assim, que não entendem o que é o jogo. Não entendem o jogo, não tem a malícia, Casagrande, para perceber, por exemplo, quando o jogador está simulando o que foi agredido, que acontece toda hora. O jogador esbarra no pescoço, o cara põe a mão, parece que arrancaram o olho dele fora com o dedo. E o cara fica ali rodando no gramado. E é impressionante, todo jogo tem isso. Outra malandragem muito comum hoje em dia. O jogador tenta atrapalhar um ataque adversário, o time está pressionado, aí o atacante cai. Cai como se estivesse com alguma dor, não está com nada, não tem nada. Aí vai ali, entra o médico, aquela coisa toda. A regra do jogo diz que só precisa parar o jogo se o goleiro tiver que ser atendido, porque você não pode jogar sem um goleiro. O jogador de linha, ele sai para ser atendido, o time fica com 10 durante alguns minutos, ou segundos até, e depois ele volta. Mas não, para não ficar com menos um, né, ou para evitar, não ficar com menos um, é o goleiro que cai. O goleiro dá um migué, o goleiro cai, né, o ponta direita se machucou, aí o goleiro cai. Ficam os dois caídos. Para quê? Para não ficar com menos um. E quando o time está sendo pressionado,
né? O atacante, por exemplo, hoje o Corinthians faz 2-0, imagina, uma hipótese. Aí está sendo pressionado. Se algum jogador do Barcelona gosta de ver futebol brasileiro, não sei se está vendo lá na televisão lá ou na internet, né? Ele fala, opa, essa ideia é boa. Aí o atacante do Barcelona cai. Rola no gramado, chama o médico, aí esfria o ataque. Põe a mão no rosto, esfria o ataque do Corinthians. Isso acontece toda hora. E eles não têm esse malícia. Eu pensei, cara, isso é sacanagem. Esse cara não tem nada, sabe? Não toma cartão. Essa da mão no rosto é abjeta, né? Todo jogo acontece. E alguns jogadores são especialistas nisso. Por exemplo, o Bruno Henrique do Flamengo. A gente elogia tanto a fase dele e tal. Todo jogo tem alguma situação que o Bruno Henrique se joga, bota a mão na cara como se tivesse levado um tapa, um soco no nariz. Não aconteceu nada. Acontece todo jogo. Não teve a expulsão do jogador da Jacuipense? Por um peteleco. Tomou um peteleco no Nestor. E o Nestor caiu, o cara foi expulso? Sabe o que falta? Assim, é claro que a arbitragem hoje tem muito mais condições, os caras são preparados, o físico é bom, mas sabe o que falta? A malandragem da arbitragem. Exato. Cara que tem a malandragem da arbitragem. Eu vou dar alguns exemplos assim, daquela época, eu não estou comparando época, vamos separar as épocas. Do Cídio, o Wright, esses caras mais atirados, o do Cídio expulsaria o Vitor Roque ontem. Na segunda-feira. E daria falta contra o Palmeiras, por causa da malandragem. Isso que o Mauro falou. O juiz tem que se tocar qual é a queda, que tipo de queda que é, que tipo de jogador que é. Não é possível que os caras... Então, o Vitor Roque voltou agora pro Brasil. Vou pegar ele como exemplo. Não é possível que os árbitros apitam os jogos dos times todos os anos, 300 campeonatos, os mesmos jogadores, e eles continuam caindo na cena da simulação dos mesmos jogadores. Como ele falou do Bruno Henrique, todo ano, todo jogo, não é? Como que o árbitro cai toda hora numa coisa dessa? O que falta para a arbitragem? Um pouco mais de malandragem do jogador. Sabe, apitar um jogo não é tão diferente de você jogar. Então você tem que sacar como o jogador se comporta, quais são as armas para o jogador enganar o árbitro, simular alguma situação. O árbitro tem que ser malandro, cara. Eu não vejo isso na malandragem no bom sentido. Uma malícia. Malícia do jogo, como é isso. Jogo. A malícia do jogo. Os caras antigamente, como era tudo amador e tal, não sei o quê, beleza. Não tinha tanta técnica como hoje, abusavam às vezes do poder da arbitragem, abusavam mesmo, bastante. Mas tinha essa questão. Os caras eram espertos e tinham a mesma malícia que o jogador tinha. O do Cid, eu cansei de ver o cara indo pra cima do Cid, ele falou assim, faz o seguinte, a sua bolinha tá assim no jogo, não vem falar comigo, joga a sua bolinha que tá assim, que eu vou apitar. Já tava no meio do cara. Esse tipo, hoje não, eles aceitam todas as reclamações, todas as rodinhas, qualquer queda no chão, qualquer mão no rosto, a arbitragem aceita. A arbitragem não tem malícia. Eles não têm o conhecimento da bola. É isso que o Mauro falou. Falta a malícia da arbitragem. O jogador é super malicioso, o jogador é super esperto, o jogador sabe direitinho como cair, como a hora que põe a mão no rosto, a hora que ele tem que parar o jogo. O árbitro não tem. E isso a gente vê hoje até na base, né? Até na base você vê. Isso é desde novo. Aliás, hoje em dia, as pessoas têm que aprender a lidar com uma série de situações para não cair em golpes na internet, né? Vídeos, não sei o que e tal. Ligações bancárias. Tem várias picaretagens por aí que você tem que estar atento a isso. Esses árbitros tinham que passar por um treinamento contra essas artimanhas dos atletas. Porque eles não têm, eles são assim, ingênuos. Meio robotizados. Eles chegam a ser ingênuos. Assim, a maneira como o árbitro de vídeo, eu estou indignado com isso, que ele crava que foi pênalti. Como é que esse cara é remunerado por fazer esse trabalho? Que é outra falácia, né? Tem que profissionalizar. Eles já são profissionais. Quem recebe dinheiro para trabalhar é profissional. Você pode não ter uma dedicação exclusiva, uma segurança de um salário mínimo X, ou seja, você sendo afastado, você não tem renda, esse é um outro problema. Mas se você está aceitando alguma grana para trabalhar, você já tem uma relação profissional. Muitos nem trabalham em outra coisa, só trabalham com arbitragem. Claro. Muitos são. Tanto o cara apita quarta, sábado, terça, apita aqui, apita na Argentina, apita na Venezuela, em Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo. Evidentemente, esses caras se dedicam só a isso. Às vezes o cara tem um negócio, às vezes tem um emprego público lá que consegue escapar, o cara tem salário, professor não sei aonde, tem alguma outra viração, pode ser um personal, né? Alguma atividade profissional paralela, mas eles já são pagos para isso. Como é que alguém que é remunerado, que se diz um profissional da arbitragem, entende
com tanta convicção de que aquilo ali é um pênalti. Isso é para ser discutido. O que você acha que é pênalti? Então, assim, será que tem condições, tem conhecimento? Eu falo, são todos Zé Regrinha. Decora a regra e nada mais. Olha. O Mauro César está inconformado. O árbitro deu pênalti para o Palmeiras e ele já entrou no modo escândalo internacional. Fala que o VAR deveria ter revisado melhor, que o lance foi absurdo, que o atacante do Palmeiras se jogou. Ah, e ainda diz que lá na Espanha o Vitor Roque é chamado de piscineiro. Legal, Mauro. Mas você já viu os últimos campeonatos da Champions? Não tem um jogo sem polêmica e nem por isso fazem um dossiê para tirar mérito do vencedor. E o melhor é que ele já solta a profecia. Ah, o São Paulo não vai boicotar o Paulistão. Ano que vem tá tudo igual. Pois é, Mauro. Porque no futebol a gente supera e segue em frente. Agora, querer desmerecer o Palmeiras toda vez que ganha já virou esporte para alguns jornalistas. E aí, galera, vocês acreditam nessa história ou é mais uma das grandes invenções do nosso querido Jorge Nicola, que adora plantar notícia? Porque se depender da mídia, o Palmeiras não ganha nada no campo, é sempre roubado. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo. E para fechar com chave de ouro, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e espalha para os amigos. O meu pau não para de crescer e a gente quer ficar grande. Tamo junto, avante palestra. Valeu!